Salve, rapaziada! Nós atualizamos o curso de criação de jogos com C++ e SFML e adicionamos um novo vídeo de desenvolvimento daquele jogo do dinossauro lá do Google Chrome. E eu decidi também postar o conteúdo aqui no canal, então vamos ver todos os detalhes agora. Vamos lá ao vídeo. Ok, pessoal, vamos atualizar esse nosso curso de criação de games com C++ e SFML, e para isso vamos aprender como recriar o jogo do dinossauro do Google Chrome, aquele joguinho que a gente já vai ver ele rodando no navegador. Esse jogo, apesar de parecer simples, possui diversos detalhes que, ao praticá-los, avançaremos ainda mais nosso conhecimento em desenvolvimento de jogos. Vamos criar o jogo da forma mais simples possível, ou seja, tudo em um único arquivo, um main.cpp, sem orientação a objetos e sem também smart pointers, para depois, caso você queira, você pode transformar da maneira que bem quiser. Isso é interessante para focar somente na lógica que a gente vai ver. Então vamos logo começar para a gente não perder tempo. Vamos criar aqui um diretório de nome ChromeDino igual ao URL. Chrome não com dois pontos, ChromeDino assim, para ficar legal, e já vamos entrar aqui. No nosso joguinho que já deixei aqui o navegador aberto, essa é a URL dele, Chrome://Dino. Nesse nosso joguinho, se a gente der espaço a gente começa. É uma mecânica bem simples, basta a gente pular aqui, ó, desviar dos objetos. Se a gente tocar vai ter um game over aí para a gente reiniciar novamente o jogo. Para a gente pegar os sprites desse jogo, a gente vai teclar Ctrl+Shift+I. Aqui a gente vai em Network. Aqui em nome você vê que tem um dino somente, não tem nada. Se você der um F5, já vai aparecer as imagens do jogo. Tem essa primeira imagem, tem essa daqui. Eu acho que essa segunda, ó, tem a resolução bem maior, tá vendo? Basta a gente dar um Ctrl S e a gente vai salvar lá naquele diretório que a gente criou, que é esse ChromeDino aqui. Mas vamos renomear ele para spritesheet.png. E aqui vai ter todo o conteúdo do nosso jogo. A gente vai ter que fazer o slice de tudo isso aqui. Já podemos fechar. Vamos deixar o jogo aí por enquanto. Vamos lá para o nosso projeto, vamos abrir aqui um terminal, podemos até fechar aqui e já vamos pegar o nosso projeto básico que a gente fez durante o curso, que é aquele arquivo para a gente não precisar ficar copiando do zero, e vamos copiar para main.cpp. Já está tudo aqui. Se a gente abrir o nosso main.cpp, já temos aqui o código básico. Primeiramente já vai mudar aqui o título. Vamos colocar o mesmo URL lá, o Chrome://Dino, por exemplo. Vamos jogar até aqui para baixo, porque é bom a gente colocar também outras coisas. Como eu estou no gerenciador de janelas aqui, pode ser que a abertura dele fique meio estranha. Então vamos colocar, como a gente já viu, sf:style::titlebar, que vai mandar um pipe e se unir a um sf:style::close. Já vamos aqui carregar aquela nossa imagem com sf::texture, sf minúsculo, sf::texture, e vamos chamar de texture mesmo. E já vamos carregar aquela imagem com texture.load from feed, que é a nossa imagem que está bem aqui no nosso diretório, spreadsheet.png. Agora a gente vai ter que fazer o slice, recortar toda essa imagem. Vamos abrir aqui ela novamente. Você viu que está tudo unido aqui no único spreadsheet. Vamos abrir essa imagem aqui, ó, com GIMP. Se a gente teclar 4 aqui, ó, 3 na verdade, ó, bem no início da imagem, veja que o chão ele começa com espaço vazio. Mas a gente vai pegar essa parte aqui, ó, até lá no final. Vai chegar uma parte do ground aqui, ó, ele tem um terreno elevado, então a gente, ó, essa parte a gente vai ter que subir um pouco mais. Vai pegar bem aqui. E aqui também pegar esses pontinhos aqui também, ó. Então a gente pega toda essa imagem aqui, ó, da ponta 0, que não pode ser o 0, né? Tem que começar daqui mais ou menos, do 2 aqui, ó. Começa do 2. Aqui é o tamanho parcial, né? Porque você não viu que eu não copiei até tudo. Então tudo seria a imagem completa, que, se eu não me engano, 2446 pixels por 194. A gente teria que colocar aqui esse tamanho 2446 e a gente vai ter que fazer para tudo isso aqui. A gente vai ter que fazer para o chão, para o dino. O dino nesse caso será esse aqui, ó, o primeiro frame, e aí ele tem 1, 2, 3, 4 frames. Esses dois aqui é do game over, esses dois aqui é do agachado, né, crouch, e ainda tem esse aqui que é da inicialização lá, aquela animação que tem no inicial. Veja que os dígitos a gente não tem uma fonte, a gente vai ter que pegar os números daqui mesmo para fazer aquele high, aquele score, coisas desse tipo. Bom, a boa notícia é que a gente não vai precisar fazer isso nesse vídeo, porque eu já fiz isso. Então Ctrl Shift T aqui, se a gente copiar CP, tá lá na área de trabalho, eu chamei de slices.txt, salvar aqui dentro. Então aqui nesses slices eu já separei todos aqueles spreadsheets lá, ó. O ground, olha lá, ó, começa do 2, 104, largura total e 26. Sempre desse jeito, x, y, largura, altura.
Se você ver isso aqui tudo, já tá com slices aqui, ó. E aí tem todo aqui, eu tenho a letra do Game Over, o ícone de Restart, o Sol, a Lua, a nuvem e a estrela. Fiz o slice de tudo. Então vai ficar muito mais fácil da gente fazer as coisas aqui. Se a gente der um V-split aqui para o nosso slices, já está aqui do lado, vamos colocar o slices aqui, e aqui a gente coloca o nosso main.cpp. Então já vamos começar com o nosso ground. Vamos criar um SF dos pontos sprite, vamos chamar de ground. Nesse ground a gente já vai carregar logo de primeira aqui a nossa textura. E eu vou explicar para vocês, a gente vai ter que criar dois grounds na verdade. Vai movimentar ele da direita para a esquerda. Se a gente não colocar mais um atrás, ele vai ter um lagzinho para ele fazer alteração, aí vai ficar meio feio, né? Aquela parte do moinho, por exemplo, vai ficar reto de uma hora para outra, vai posicionar o primeiro ground e um atrás dele. Quando ele passar, o outro está acompanhando. Quando a gente reposicionar, vai ficar imperceptível, vai ficar mais pro. E vamos criar aqui também um ground underline back depois daquele ground. É bom a gente definir aqui a nossa janela com a posição, né, set position. Se bem que não vai influenciar muito, mas é bom até para eu editar os vídeos para ficar mais fácil. Vector to i no sendo x e no sendo y. E lógico, não esquecer aqui para não ficar tão rápido o nosso jogo, frame rate limit 60. Aqui a gente já vai pegar esse nosso ground aqui e já vamos definir algumas coisas para ele. Por exemplo, set texture rect, né, que a gente fez o slice do nosso GIMP, int rect, e aqui que a gente vai colocar as posições. Ó, o nosso ground tem esse int rect aqui, então a gente vai copiar daqui, ó, e vai colocar aqui para adiantar o nosso lado. Vamos também posicionar o nosso ground set position, e aí como ele já começa, a gente já recortou a partir do 2, a gente colocou a partir do 2, então a gente pode começar do 0 aqui, vírgula, a gente vai colocar do tamanho da janela, o Y da janela, né, que é 720, menos uma parte, que se a gente for ver, ó, esse chão, ele tá quase aqui em cima mais ou menos. Então a gente vai colocar isso aqui, ó, 520, vai ficar mais ou menos naquele ponto lá. Qualquer coisa a gente vai reposicionando. Como o ground back vai ser idêntico ao ground normal, a gente diz que o ground back vai ser idêntico ao nosso ground, para não precisar ficar fazendo todas as reposições. E aqui a gente vai desenhar pelo menos o nosso ground para a gente ver se está tudo certo. Copiar daqui, Shift Ctrl C e colar aqui, Shift Ctrl V. Enter, vamos ver se está tudo certo aí, se a gente conseguiu pelo menos exibir o piso ou não. Rodar perfeitamente, mas ficou com fundo preto. Vamos colocar aqui o nosso clear, SF dos pontos color, dos pontos white. Vamos recompilar aqui para ver se está tudo certo. E já vamos fazer assim, para compilar e rodar, para ficar mais fácil. Então ficou mais ou menos legal aqui a posição, quase idêntica aqui. Ficou uma posição interessante. Próximo passo aqui é a gente criar o nosso Dino. Já vamos aqui também criar um sprite, vamos chamar de Dino. Ele também vai carregar a nossa textura. No final a gente pode ter algumas dicas para melhorar o desempenho para essa textura. O nosso Dino, também set text rect, que recebe um SF dos pontos int rect, e a gente já tem as dimensões aqui, dele em pé, basta a gente copiar daqui e colar aqui. Só que agora a gente precisa posicionar ele naquele chão. Então set position, qual que vai ser a lógica do chão? Ele não fica em cima do chão. Se a gente vem aqui, ó, veja que ele fica mais ou menos embaixo, não fica na linha exata. No X, esse espaço aqui, vamos dar uns 150, mas na nossa posição Y, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar já a posição do nosso ground, get position Y, menos a posição do nosso Dino, né? Ele tem altura de 94. Vamos pegar dinamicamente aqui, ó, get texture rect, o tamanho dele, o height. Só com isso aqui a gente mais ou menos posiciona. Se a gente recompilar aqui, ó, e rodar, tá, a gente vai precisar desenhar o nosso Dino, né? Para não esquecer, YP aqui, vamos desenhar o nosso Dino aqui para ver se ele pelo menos aparece. Veja que ele ficou bem em cima. Por que que ele ficou bem em cima se a gente fez o ground menos ele? Você lembra que eu falei que aqueles montinhos que tem no nosso ground, esses montinhos, a gente não está começando daqui, a gente está começando daqui de cima. Isso aqui é um gap, e esse gap ele vem até aqui embaixo também. Esse gap eu já descobri, se você fizer a subtração disso aqui, você vai ver que dá 20. Então a gente pode fazer o seguinte, para a gente posicionar ele legal. A gente pode vir aqui, ó, criar um const ou um const expert, que fique um pouco mais veloz, né? Do tipo int, vamos chamar de gap, que é igual 20, vamos colocar 24. Mas se a gente vier aqui e colocar menos o gap, se a gente recompilar aqui e rodar, ó, veja que agora ele vai ficar na posição, tá, a gente colocou menos gap, primeiro ele faz esse cálculo, a gente pode fazer o seguinte, ó, esse aqui primeiro, depois o outro. Vamos ver se é isso aí. Recompilar e rodar. Perfeito, olha lá, ele ficou agora dentro do chão, igual do nosso jogo aqui, ó, dentro do chão.
Agora a gente precisa movimentar o nosso chão. Para a gente movimentar, a gente já sabe, vamos criar um float aqui, vamos chamar de frame underline ground e vamos colocar aqui, por exemplo, um 8.f. Aqui no nosso loop, a gente vai pegar o nosso frame, vai incrementar o nosso 8.f. Tá, se a gente vai começar do 8, vai virar 16. Então aqui é interessante a gente começar do 0. A gente não precisa ver a quantidade de frames, porque não tem quantidade de frames. Então a gente vai fazer um if o seguinte: se frame ground, a posição dele foi inferior ao ground, que vai regredindo, né? Ponto get textRect.widget, ou seja, ele passou totalmente. Esse widget aqui a gente viu que é 2446, mas eu coloquei um menos aqui, ó, porque também tem um buraco de um lado para o outro, né? Não vai ficar legal se a gente colocar todo. A gente tirou 2 no início, quando ele termina ainda tem outro espaçozinho lá no final também. Então, se ele passou totalmente para lá, o nosso frame ground vai voltar a ser 0.f, posição inicial. Se a gente recompilar aqui, vamos ver se está tudo certo meu raciocínio. Se a gente recompilar, não vai passar, porque a gente precisa definir aqui ground.set position, e aí vem a lógica, o nosso frame ground, vírgula, o nosso ground, a gente vai manter essa posição y dele aqui, que na verdade não mexe para esse lado, né? Ponto y aqui, ó. Tá, a gente pegou set position, get position. Se a gente recompilar aqui e rodar, vamos ver, ó, errado. Porque nessa posição aqui, ó, ele está incrementando 8. A gente tem que decrementar 8. Se a gente rodar aqui, vamos ver, a gente vai errando e vai acertando, ó, já está indo lá. Só que veja que ele parou aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa, pegar ele aqui, ó, YP, só que a gente tem o ground back. Só que o ground back, ele também vai começar do 0, só que a posição dele não pode ser igual à do ground. Ele tem que ficar depois do ground. Para a gente ficar depois do ground, basta a gente somar o frame ao nosso ground.getTextRect, a largura total dele, .widget. Só que como tem aquele gap que a gente fez aqui, 2440, vamos colocar mais 40 aqui também. Que a gente precisa desenhar aqui o nosso ground underline back. Vamos recompilar aqui e rodar, para ver se agora o nosso raciocínio está certo. Ó, virou para cá, perfeito, terminou, ó. Olha o buraco que está aí, esse buraco que não deve estar. E aqui, esse aqui tem mais 40, que deveria ser menos 40, então. Que aí a gente já tira aquele buraco de lá, né? Eu me lembro que mais ou menos essa parte estava vazia, ó. Já está tudo certo. Veja que já estamos movendo aí da direita para a esquerda, normalmente com o nosso ground. Agora, do mesmo jeito que a gente fez a animação, isso aqui a gente pode até jogar aqui para cá mais um pouquinho, para a gente ver todo o código, né? Do mesmo jeito que a gente fez a animação para o ground, a gente vai ter que fazer a animação também para o nosso Dino. E ele tem 4 frames. Vamos criar mais um frame aqui, float frame. Dessa vez vai ser um frame do Dino. Ele também vai começar com 0.f. Logo antes do frame ground aqui, a gente pode criar um frame Dino mais igual a 0.2f if frame Dino for maior do que quantos frames a gente tem? 4 frames. Então, for maior do que 4.f, a gente entra aqui e diz que o nosso frame Dino vai ser menos igual ao nosso 4.f. E agora a gente só precisa definir a nova textura para o Dino. É bom fazer isso logo depois de todo mundo, logo depois do ground aqui, ó, porque aí a gente não tem lags de definições, né? Então, set textRect, o nosso sf::int_rect, que é justamente o nosso Dino, que a gente já tem aqui, ó, esse int_rect. Vamos até copiar daqui. Y e vamos colar aqui, P. O frame vai ter que repetir a largura dele, que é 88, vezes static cast, definir para int, porque é float, o nosso frame underline Dino. Desse jeito aqui a gente já consegue, acredito, fazer a animação do nosso Dino. Ele movimentando as perninhas, legalzinho, funcionando de boa. Agora a gente tem que fazer a animação do pulo, para quando a gente teclar ou para cima, você que vai escolher, no jogo lá, é ambas, né? Então você pode usar um ou, mas ou para cima ou espaço a gente tem que fazer ele pular. A gente já viu o conceito de gravidade, a gente já viu que a gente pode incrementar um valor à gravidade e aí no máximo que ele tiver ele vai para lá para baixo. Aí se a gente definir um if, se a posição dele for igual à posição do ground, aí ele para ali. Você pode fazer assim ou fazer, já que você sabe que não vai descer do chão, você pode simplificar isso aí da seguinte forma. Vamos criar aqui mais um float. Chamar de gravity, gravidade. A nossa gravidade tem que ser no máximo o valor da posição do chão. A posição do nosso chão a gente já tem aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, que a gente fez o cálculo, é a mesma posição, é o máximo que ele vai poder descer. Então a gente já poderia copiar isso aqui, ó, e definir a nossa gravidade. Do chão ele não passa
Dino, a gente esqueceu de fechar parênteses aqui. Agora a gente vai ter que incrementar valores a nossa gravidade ao nosso pulo, para a gente descer, né? Então vamos criar um float aqui chamado velocity. E velocity vai ser igual a 0.f. A gente vai incrementar durante o loop. E ao mesmo tempo a gente tem que ter o valor que a gente vai subir o nosso dino. Seria um novo float aqui, jump, para a gente pular, e ele vai ser menos 20. Aqui no nosso loop de eventos, a gente vai executar a tecla de espaço. If event.type for igual a sf event sf key pressed, se ele pressionou, a gente vai entrar aqui. Você poderia utilizar também key pressed. Beleza, daria certo. Mas quando ele soltar, a gente vai ter que tratar também para não ficar com bug, pulando mais de uma vez, coisas do tipo. Se esse evento que ele pressionou, o event.key.code for sf keyboard espaço, a gente vai entrar aqui. Só que veja o seguinte, a gente não vai poder pular quando ele estiver já pulando, né? Ele vai ter que pular somente quando ele estiver no chão. Então aqui é interessante você adicionar um gravity. Você poderia pegar o nosso gravity, tudo isso aqui, ó, e colar aqui. Só que aqui não aceita igualdade, ele realmente está no chão, então eu entro nesse bloco. Nesse bloco é que eu vou fazer, aqui minha velocidade vai ser igual ao valor do nosso pulo, que é menos 20. Nossa velocidade, por sua vez, a gente vai incrementar valor a ela. Então, velocity vai ser mais igual a 1. Só que, se a nossa velocidade for menor do que o jump, para ele não subir mais do que deveria, velocity também vai ser igual a jump. E agora que entra a nossa ideia da gravidade. Gravidade mais igual a nossa velocidade, e a gente verifica para ele descer e ficar onde ele está. Então, para ele descer, gravity for maior do que o ponto aqui, né, que é esse ponto aqui mesmo, ó, o gap. Vou sempre copiar ele daqui. Se for maior do que isso aqui, eu quero que ela seja justamente isso aqui. Tirei um parêntese aqui. Então, chegou até aqui, ela tem que retornar ao nosso início. Só que a gente precisa retornar a nossa velocidade para 0.f para ele começar no próximo pulo que ele fizer. Se a gente vir aqui e rodar o nosso código espaço, não veio. Ah tá, como a gente atribuiu isso aqui à gravidade, agora a gente precisa definir posição para o nosso dino. Dino.setPosition, a posição do x ele vai manter no mesmo lugar, então eu vou pegar a posição dele, .getPosition do x, .x, vai ser onde ele está. Só que a posição do y dele vai ser de acordo com a nossa gravidade, que pode ser o chão. Se pressionou a tecla de espaço, ele vai subir e descer até o máximo e voltar lá para o chão de novo. Se a gente vier aqui agora recompilar e rodar, quando a gente teclar espaço, ó, veja que ele está lá. Tecla espaço várias vezes, ó. Ele só vai uma vez porque a gente fez a condição certinha, já estamos aplicando aí o pulo. Agora a gente precisa fazer a animação de agachar. Quando a gente teclar para baixo, ele precisa fazer o crouch. Para agachar a gente vai ter que precisar também de frames para a gente fazer isso. Quando ele está agachado, ele tem 2 frames e são diferentes de quando ele está em pé. Então vamos criar aqui um float, frame, vamos chamar de crouch. Frame down. Down porque a gente vai utilizar crouch quase para tudo. 0.f, começar a animação do zero. Vamos também precisar de um tipo bool. Aqui sim a gente chama de crouch. Verificar se ele está ou não agachado. Nesse caso ele não vai começar agachado, né? E para não ficar com bug, ou seja, para ele não pular, o movimento de pulo não pode acontecer. Só pode acontecer quando ele estiver em pé. Então a gente vai criar aqui também outro bool e vamos chamar de is crouching. Ou seja, se ele está agachando. Falso também ele começa não agachando. Para ele agachar a gente precisa teclar para baixo, né? O que a gente faz? Ainda dentro do nosso keypressed, mas fora do nosso if do espaço, né? A gente vai criar agora o if para se ele teclar, se o event.key.code agora tem que ser um sf dos pontos keyboard, tecla direcional para baixo. Você vai ter que verificar se ele já está baixado ou não. Se ele está baixando. Is crouch, se for falso. E outra condição também, ele precisa estar no chão, como eu disse para você, e não vai agachar pulando, né? Então, essa condição aqui ela vai se repetir várias vezes. Coloca aqui, ó, também P. Se isso acontecer, então, crouch vai ser igual a true. E crouch, para a gente não voltar para aqui, também tem que ser igual a true. Só que agora, como eu disse para vocês que vai ter a tecla de pressionar, ó, a gente também vai ter que ter a tecla de quando soltar. If, agora fora do nosso keypressed, agora vai ser o event.type igual a sf dos pontos event dos pontos key released. Vai pegar o nosso event key.code. Se essa tecla que ele está soltando é a mesma tecla de abaixar, né, que é o down, aí sim a gente vai pegar o nosso crouch, vai tornar como falso. O movimento de agachar acabou. Acabou aqui também is crouch
também vai ter que ser falso. E logo aqui embaixo a gente já pega a velocidade. Não tem lógica a gente incrementar a velocidade e fazer verificação de jump se a gente está agachado. Então isso aqui só vai acontecer, ó, se ele não tiver agachado, ou seja, se crouch for negativo. Se isso aqui não existir, aí sim a gente pode fazer. E aqui antes do nosso frame ground aqui, ó, a gente vai adicionar mais um frame aqui. O nosso frame agora o down mais igual. Como são somente 2 frames, é bom colocar um .f para ficar uma animação mais suave, né? Do mesmo jeito aqui, ó, frame down. Se ele for agora maior do que quem, ele só tem 2 frames, então 1.5 já dá de bom tamanho e ele regride justamente esse menos igual 1.5f. Tudo certinho, só que agora a gente precisa ver do mesmo jeito que a gente alterou aqui a posição do nosso Dino, vai pegar o nosso if aqui, crouch. Se ele estiver agachando, vai ser um frame, se não, vai ser outro frame, que vai ser justamente esses dois aqui, que é quando ele não está agachando. E o de cima, até copiar daqui, YYP, inclusive a posição também, porque a gente vai ter que mexer na posição. Você vai ver porque o agachado P aqui, render tá aqui para ficar legal. Então, aqui os frames dele agachado, ó. Esses aqui, ó, 22, copiar daqui, tirar primeiro daqui, né, porque senão o Vim não permite eu copiar antes e depois colar. Agora vamos copiar daqui e vamos colar aqui. P. A mesma lógica, ele vai ter frames, né? Qual que é a largura dele? 118. Então, mais 118 vezes o nosso static cast também, transformar para int o nosso frame underline down. Apareceu esse 8 aqui que a gente digitou a mais. Não é 8, é vezes. Vamos mexer aqui só para a gente ver. Quando eu vejo funcionando, eu não lembro. Para baixo, ó. Veja que ele foi para cima. Por que ele foi para cima? O tamanho do nosso height aqui, ó, a gente vai ter que fazer menos a metade. Mais 30, por exemplo. Mais 30 porque aqui são 60 de altura, né? 60 de altura dividido por 2 dá 30. Então ele vai diminuir pela metade. Aí ele vai ficar no chão. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, agora sim, tá vendo? Veja que ele fica, quando a gente faz o movimento de crouch, ó, certinho. Se eu tentar pular agachado, não vai. Se eu pular, eu pulo. Se eu tentar agachar pulando, também não vai. Todas as condições foram satisfeitas, conseguimos aí colocar o nosso Dino para agachar normalmente. Próximo passo aqui agora é a gente soltar os objetos. Então a gente vai pegar esses objetos aqui, ó, todos eles, Y, e vamos colar ele do lado de cá. Perfeito? Vai ficar com os errozinhos aí, mas já já a gente já vai ajeitar. Então a gente vai ter que criar um vector de interact, porque esse aqui são os interacts que ficam dentro do textRect dele. Então SF não, std dos pontos vector, não precisa incluir o vector, né? SF dos pontos interact. O tipo desse vetor vai ser interact, vamos chamar de objetos, que vai ser igual justamente isso tudo aqui e vai terminar aqui embaixo o nosso vetor. Só que aqui, ó, o que vai acontecer? A gente precisa ser do tipo interact. Vamos dar um Ctrl V aqui, Shift I, SF dos pontos, interact, espaço, colocamos todo mundo aí, sem mais nenhum erro, todo mundo certinho. Então, temos o pássaro, cactos pequenos, cacto grande, 12 cactos grandes e 3 cactos grandes. Para desenhar os nossos sprites. Então a gente vai ter que ter também um vetor SF dos pontos. Não STD não. STD mesmo. STD dos pontos vector, SF dos pontos sprite. E vamos chamar de sprites mesmo. Sprites. E ele vai iniciar como vazio. Porque a gente não vai adicionar ele agora. A gente vai adicionar dinamicamente. Uma hora vai ter que pegar um pássaro, uma hora vai ter que pegar um cacto pequeno, 2 cactos pequenos e assim por diante. Se é dinâmico, a gente vai adicionar aqui o nosso sRange. Ele já está disponível aí. Ele já está disponível no próprio SFML, você não precisa incluir nenhum cabeçalho. Então a gente vai utilizar a função time e ela vai receber um null ptr. Só que aqui é interessante a gente fazer um static cast para unsigned, a maneira correta de fazer. E esse número aleatório vai ser justamente de um count. Então aqui a gente vai adicionar também um int count, que será a pontuação dele. E perceba que quando for o frame do pássaro, o pássaro vai ter 2 frames. A gente vai ter que animar também o pássaro. Então a gente vai ter que criar também um float, frame, bird, e sempre o frame a gente começa do zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar quanto tempo que a gente vai soltar esses objetos. Por exemplo, aqui, a gente tem um play aqui, ó, vai aparecer um aqui agora. Apareceu, depois de quantos counts, qual o espaço daqui até aqui. Aqui, se eu não me engano, é 50, só que às vezes aparece, que às vezes dá um espaço bem maior. Então a gente vai fazer um count aí entre 50 e 100, ou seja, são 2 counts que a gente vai ter que fazer. Lógico que você vai fazer 2 vezes isso aí. O que você pode fazer? Count normal, igual você faria, né? If count
módulo de 100 for igual a 0, a cada 100 counts ele vai soltar um bicho lá da direita para a esquerda, um objeto da direita para a esquerda. Só que, como eu disse, pode ser uma distância de 50 e pode ser uma distância de 100. O que a gente pode fazer? Vamos criar aqui, para ficar mais like a boys, um int range distance. Vai ser igual ao nosso std dos pontos range. Esse range vai ser módulo de 2, aí ele vai ser 0 ou 1. A gente quer que seja 1 ou 2. Vou colocar mais um. Sendo 1 ou 2, se eu quiser que seja 100, é só pegar o meu 50 e multiplicar pelo nosso range distance. Aí ele vai ser 50. Quando esse aqui for 2, ele vai ser 100. Então a gente sempre vai ter 100 e 50 aí. Só que outra coisa randômica que a gente vai ter que fazer também é pegar os objetos randômicos do nosso int_rect, criar um novo range aqui, int_range, dessa vez agora um range objetos, std dos pontos range, porcentagem do 0, agora a gente tem que pegar o 0 porque é o bird, né? Do 0 até o máximo. Qual o máximo dele? É justamente o nosso objs.size. Feito isso aqui, a gente já sabe qual o objeto, qual o int_rect que a gente vai adicionar ao nosso sprite. Só que a gente não tem um sprite. O C++, lógico, vai pegar esse objeto e vai criar e vai destruir aqui mesmo. Então a gente pode criar aqui mesmo, ó, um sprite no singular agora. Vamos definir agora qual o textRect desse sprite. O nosso sprite no singular. .setTextRect, não precisa passar o int_rect que já tem nos nossos objetos. É só a gente pegar os nossos objetos, qual a posição dele, o nosso range obj. Automaticamente a gente está adicionando um desses carinhas aqui dentro. Para a gente adicionar um sprite, que aqui a gente faz sprite, no plural agora, .pushback, o nosso sprite. Depois é só a gente movimentar esse sprite para a esquerda. Só que antes da gente movimentar, a gente vai ter que ter a posição desse nosso sprite. Todos esses aqui vai ficar um pouco mais abaixo do chão. Ground menos ele, menos a altura dele, menos o gap. Vai ficar na mesma posição mais ou menos do dino. Já o pássaro ele vai passar por cima. A gente vai ter que fazer algumas abstrações aí, algumas manobras. Como que a gente sabe que o sprite ele é um pássaro? A gente pode saber pelo height, né? 68, 1,70, 2,96 e 1,98. Ele é o único que tem um height 68, mas também a largura também poderia ser. Então vamos pegar o height dele, verificar o seguinte. Se o nosso sprite.getTextRect.height for igual a 68, quer dizer que esse nosso sprite que está lá dentro, ele é um pássaro. O pássaro a gente vai posicionar ele diferente, não no chão, né? O nosso pássaro, sprite.setPosition, a posição da altura não vai dar 490 mais ou menos, então vamos colocar 410, porque que acontece? Ele não vai ser maior do que o dino, porque se a gente colocar o pássaro bem em cima do dino, o dino não vai precisar se agachar, ele já está aqui. A gente vai pegar o mesmo valor, ground menos textura, vai ficar aqui em cima. A gente tem que colocar ele mais ou menos aqui, ó. Não colocar muito embaixo também, senão vai ficar muito fácil dele pular, caso ele queira pular. Então 410 seria uma altura legal para o nosso Y, só que aqui é o X, né? Para o nosso Y. O X a gente vai colocar a largura da janela getSize.x. Todos vão começar depois da janela. Se ele não for um pássaro, a gente pode pegar a nossa posição aqui, ó, P, que é bom a gente fazer o cálculo, né? Porque cada objeto tem um tamanho diferente. 520 a gente já sabe que vai ser a posição que a gente colocou no nosso ground, menos o nosso sprite.getTextRect, tamanho dele a gente obtém com isso aqui, height, mais o nosso gap. Então aí ele fica na mesma posição do dino. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que movimentar ele da direita para a esquerda, ou utilizando move ou set position. Então fora da nossa condição aqui, ó, logo aqui antes do crucial, a gente vai fazer um for o tamanho do nosso sprite, que pode ter 1, 2 ou 3 ou mais, né? Sprites.size. Primeira coisa que a gente tem que fazer é movimentar. Então nosso sprite.move -10, por exemplo, já está de bom tamanho, -10.f. No X e no Y ele continua no mesmo lugar. O bird ele tem 2 frames, a gente vai ter que movimentar o frame do pássaro, senão ele vai passar igual os cactos. De novo a mesma coisa, a gente pode pegar a mesma lógica aqui, ó, esse mesmo if aqui, Y, colar aqui embaixo, P, só que agora a gente não tem um sprite, é o sprites i. Então quer dizer, se esse sprites i for um pássaro, a gente vai pegar o nosso frame bird que a gente criou lá em cima, incrementar bem suave aqui agora, porque senão vai ficar meio feio, né? If, a mesma coisa que a gente fez, pode ser maior do que 1.5f, para ficar bem suave, né? Vai ser menos igual a 1.5f também. Tá, isso aqui tinha que ser em cima, né? Seleciona aqui só para indentar. Adicionamos tudo certinho, só que agora que a gente precisa fazer a animação. Sprites e
ponto set text rect sf dos pontos interact, e esse interact aqui vai ser justamente o interact do nosso, somente o nosso pássaro, que é esse aqui, ó, y, colocar aqui no nosso interact, p, aqui o ponto x a gente vai somar com a largura, que é 92, depois a gente vai multiplicar por um static cast para o nosso int do nosso frame bird. Isso aqui a gente precisa colocar entre parênteses. Só que depois que ele passou do zero, né, daqui do x, se a gente colocar, fizer assim, se o sprite z for menor do que zero, tocar aqui na janela ele já vai desaparecer, fica feito. Então tem que ser menos a largura dele. Então se o sprite z ponto get position do x ponto x for menor a largura dele, negativa, menos sprite z ponto get text rect, a largura dele a gente pega com width. E aí se ele passou totalmente da janela, a gente entra aqui, sprite z ponto erase, não, sprite somente, sprites ponto erase, e aí a gente pega o nosso sprites ponto begin e soma mais a posição dele, que é o i que está vindo no loop. Já adicionamos o sprite, já fizemos a condição do bird, já movimentamos ele e agora só falta a gente desenhar. Aqui pode ser logo depois do ground, aqui embaixo mais ou menos. Vamos fazer um for each aqui agora, var, e a nossa coleção aqui é de acordo com o nosso sprites, no plural. Feito que aqui a gente vai pegar um window.draw, o nosso var. Tudo certinho. Só que veja o seguinte, o nosso count ele começou como um zero. Só que a gente não está incrementando nada ao nosso count. Então, antes do display aqui, de todo mundo, ó, a gente vai incrementar o nosso count, mais. Só que pode dar um bugzinho aí, por quê? O nosso jogo aqui, ó, só tem 5 dígitos, ou seja, o máximo é 9999. 5 vezes o 9. Então, pode fazer uma verificação. Se count for maior do que maior ou igual, né, a 1, 2, 3, 4, 5. Se for maior do que isso aqui, então o count tem que ser justamente o máximo dele, que é esse número, justamente esse número aí. Desenhamos, vamos testar aí para ver se está tudo certo. Compilar aqui, não veio ninguém, não apareceu nada. Vamos ver o que a gente errou. Vamos fazer um loop aqui, ó, com size mesmo. O nosso sprites e vamos jogar esse for lá para baixo, antes do nosso clear, bem aqui, ó. P. Aqui vamos só tirar esse espaço branco. Eu tenho um pouco de toque com esses espaços, essas linhas em branco aí. Fica meio estranho. Veja só que a gente colocou toda a lógica, tá tudo certinho, mas a gente colocou dentro do nosso loop de eventos, ó. Tem que ser depois. Não sei como que isso aconteceu, né? Às vezes dá para dar uma confundida boa. Eu acho que é isso aí. Vamos lá ver mais uma vez se a gente consegue movimentar. Ou ainda não veio, né? Ah tá, veja só, fazendo tudo certinho, mas a gente não colocou a textura para o nosso sprite. Ele está sendo criado aqui dentro, ó. A gente precisa adicionar uma textura para ele. Agora acredito que, eu acho que o erro foi esse aí, né? Agora sim, ó, veio o pássaro, agachamos, veio os cactos dinamicamente, ó, vários cactos diferentes. Só faltava mesmo a gente adicionar a textura ao nosso sprite que é criado dinamicamente dentro do loop lá de eventos. Mas foi até bom, porque a gente viu alguns erros ali de movimentação, algumas posições. As ordens são importantes, como a gente já sabe. Agora que já está quase tudo pronto, a gente precisa agora colocar o nosso high, né? Desenhar o high aqui, desenhar os números, o recorde e os números aqui que são contados automaticamente. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui, ó, é mais um pouco complicado essa parte aqui, ó. A gente tem os números aqui, tem o high, tem a posição dele, tudo certinho. Então a gente vai ter que criar algumas variáveis aqui para a gente utilizar esses valores que eu já separei aí para lembrar também quais são as variáveis que a gente vai utilizar. Primeiramente, lógico, a gente vai ter que adicionar aquela palavra lá, né, high. sf dos pontos sprite, vamos chamar ela de high mesmo e não esquecer de adicionar a nossa textura ao nosso high. Esse high aqui a gente high.set texture rect, e o nosso texture rect é um sf dos pontos interact, e a gente também já tem os valores aqui. Esse aqui, o do high, ó, y, vamos colocar ele aqui, p. Esse high não, high somente, né? High.set position p aqui, não sei se eu confundi a posição aqui, mas eu acho que eu fiz certo mesmo. Essa posição aqui, high número, se eu não me engano, vamos colocar aqui, vamos criar um float. É a posição dos números do recorde, né? Que tem um high, a palavra, e esse aqui vamos chamar de high underline start x. Vai ser igual a esse 1020 aí, ponto F. E o número dele, né? O recorde dele, num high, número do recorde, vai ser 0, né?
começa o jogo com 0. Só fazer uma verificação aqui. Pode ser que eu esteja me enganando. Vamos colocar um window.drawHigh aqui, só para ver se eu não estou enganado, que eu acho que, sei lá, parece que eu errei nesse slice aí, tá meio complicado ali. Ó, já apareceu o high aqui, ó, certinho. Então é isso mesmo, a lógica está correta. Vamos tirar esse high daí, porque a gente vai ter que adicionar agora os números. Cada número está com imagem. Isso aqui a gente vai ter que fazer não um vetor, a gente vai ter que fazer unordered map. Ele é mais rápido do que o map, então utiliza o map para casos de jogos. Cada número desse aqui, ó, será um char. É um caractere que a gente vai utilizar para a gente pegar da imagem. Então vamos incluir aqui o nosso unordered map. E aqui logo abaixo aqui do nosso... Pega aqui para a gente ver a ordem, né? Colocar logo depois aqui, ó, para a gente saber, quando a gente vê o código, que a gente foi adicionando um de cada vez. Aqui a gente vai fazer um std dos pontos unordered map, do tipo char, primeiramente, e do tipo sf dos pontos int_rect. E vamos chamar de digits. Similar aí, a gente tem uma postagem sobre unordered map. A gente pode pegar esses valores aqui, ó, y, e colar aqui, igual a gente fez lá no outro para ganhar tempo. Vamos Ctrl V aqui, ver se funciona. Deletar. Do lado de cá, ó, eu vou printar, ó, já veio pro lado de cá. Aqui eu vou tirar esses valores aqui, comentário, né? Adicionar um aspas simples. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, um aspas simples, só que uma vírgula. Perfeito. Aqui a gente vai deletar, tá muito grande espaço aqui. E aqui a gente vai adicionar um sf dos pontos int_rect. Vamos aproveitar esse aqui, ó, também colocar vírgula dinamicamente. Isso aqui, como são dois, ó, a gente vai ter que ter. Aqui são chaves. Final aqui, fecha nossas chaves. Perfeito, agora sim, sem erro nenhum. E também tem as posições deles aqui, ó. Posição do X, posição dos números Y do high. Que é o mesmo, 67, que isso aqui, não sei para que eu coloquei isso aqui. Então vamos adicionar essas informações. Float, vamos chamar de start underline x, é igual ao nosso 1140, né, que tem ali. Float start y vai ser igual ao nosso high ponto get position. Vou colocar aqui assim só para você ver que é o mesmo. Você poderia colocar um 67 aqui, ó. Já tem um 67 aqui, eu estou colocando esse 67 aqui de forma dinâmica. Veja que tem um espaço. Só que 54 menos 34 dá 20. Existe uma regra aqui, ó. A maioria tem 20 de diferença. A gente pode criar aqui um float spacing igual a 20.f. São 5 dígitos. Então a gente pode criar outro const expr int total de dígitos igual a 5. De informação aqui de variáveis, baseado aqui no nosso slices, a gente vai precisar disso aqui. Vamos colocar ele aqui depois do dino. Em tempo de execução do nosso loop, a gente vai criar um x. Esse x vai ser igual à posição do nosso x inicial. Agora a gente vai criar um loop for aqui, um for each, e a gente vai pegar do nosso char. Vai precisar, antes de qualquer coisa, que a gente vai ter que pegar o nosso count, std dos pontos string, e vamos chamar de count underline str, que vai ser std dos pontos toString, o nosso count, porque a gente não vai poder colocar, o nosso count. Tem um erro aí. Primeiramente eu acho que a gente vai precisar aqui da nossa string, né? E aqui a gente adiciona o nosso count str e o char aqui, ó, digit. Vamos chamar de digit. E os dígitos são os nossos dígitos, só que transformado em string. Tem que fazer, vai criar um sprite e passar a nossa textura para a gente não esquecer dessa vez. As texturas agora do nosso sprite, que a gente criou aqui agora, setTextRect, a gente vai pegar também do nosso digits, que é o nosso unordered map, só que o nosso dígito no singular. Vamos definir a posição dele, sprite.setPosition, o nosso x, que ele começa com start x, né? Só que a gente vai ter que incrementar, porque cada número vai ficar depois. Se for de 0 até 9, só precisa de 1. Mas quando ele passou para 10, são 2 dígitos. Então a gente vai ter que somar e incrementar o x. E o nosso y a gente pode pegar da onde é mesmo que está y. E aqui a gente pode desenhar já para a gente ver o window draw, o nosso sprite. E não esquecer, o nosso y aqui, o nosso x, a gente vai incrementar. Só que a gente fizer mais x, vai incrementar 1. E a gente sabe que a distância dele, a gente viu, é 20. E a gente colocou justamente nosso space. Só com isso aqui a gente já consegue exibir os números. Vamos compilar aqui e rodar para ver se é isso mesmo. Ó, já está aparecendo os números lá, ó, perfeitamente idêntico
mais ou menos idêntico, né? Porque os números, na verdade, eles aparecem com os zeros, né? Os zeros à esquerda. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte. Existe uma biblioteca muito utilizada aí pelas fintechs. A gente tem uma postagem sobre ela que é a IOManip, que ela serve também para a gente colocar zeros à esquerda. Só que se a gente fizer isso na nossa std string, não vai funcionar bem. A gente vai ter que utilizar uma ss string, ou seja, fazer a conversão estilo C aí para a gente utilizar a nossa string. Essa nossa string lá embaixo, né? Primeiramente vamos criar o nosso std string, chama de ss string. E ela a gente vai adicionar o nosso count, incrementar o nosso count nela. Ele já vai ser um const char. Para a gente transferir para cá, a gente não precisa mais dessa conversão. Basta a gente limpar aqui, ó, pegar o nosso ss.str. Foi tranquilamente sem erro. Se a gente compilar aqui, compilar aqui e rodar, ó, mesmo efeito, funciona do mesmo jeito. Então, agora vai ficar muito fácil. Na nossa IOManip, quantos algarismos você quer incrementar, por exemplo, igual no input. Então, a gente vai ter que definir aqui um S7W de 5 números que a gente armazenou no nosso total. Qual que a gente quer colocar nesse espaço? A gente quer colocar num tipo char, std:7fill, e a gente vai colocar qual o nosso char? Um 0, que a gente tem que incrementar de novo. Então, quando a gente rodar, vai aparecer zeros à esquerda, ó, ao invés de números. Se ele passar para 200, ó, já pegou lá. Você viu tudo certinho, funcionando perfeitamente. Sabendo que essa é a nossa lógica, funcionou, a gente vai desenhar aqui o nosso window.draw, o nosso high, e depois dele a gente pode pegar essa mesma lógica aqui, ó, o float, até o string aqui, ó, y, e vamos colocar aqui embaixo, p. Vamos só mudar os nomes, né? High underline ss, esse aqui também vai ser o high underline ss. A gente vai pegar do nosso, não do count, né? O nosso num high, que é o máximo que o cara obteve. std count str, a gente vai chamar aqui de high str. Não vamos pegar do ss, e sim do nosso high underline ss. Float x, vamos chamar de posição do x mais relação high. Continua aqui sendo do start x, não. A gente criou high start x. High start x, que ele fica, senão vai ficar um em cima do outro, né? High start x. Char digit igual agora o nosso high str, não mais. Só que agora não é igual o x, e sim o nosso pós x high, na verdade. E incrementar o nosso pós x high. Tudo certinho, perfeito. Se a gente vier aqui, uma coisa a gente altera e recompila. Mexemos lá, ó. Perfeito, o high tá 0, somente quando a gente tiver game over que a gente vai conseguir testar se está tudo funcionando, se está tudo correto. Agora vamos criar esse game over aí, né? Para a gente criar esse game over aí, vamos voltar para a gente inicializar as variáveis aqui fora do loop. Para a gente fazer a colisão do Dino com os cactos, se a gente fizer colisão de imagens, a gente sabe que vai ter espaços aqui na textura, ó, que não é o Dino. Essa parte aqui, ó, vazia de baixo, ela vai colidir com a imagem do cacto lá. E a gente vai ter que fazer um trap, uma armadilha. A gente vai ter que criar um retângulo aqui, ó, para somente a parte que é o Dino mesmo a gente vai poder colidir. O certo é você fazer vários retângulos, tá vendo? Um aqui em cima, mas aqui vamos simplificar para ficar mais simples possível. Vamos aqui inicializar um sprite, um sf:_sprite, e vamos chamar de rect Dino, que é um retângulo que a gente vai desenhar dentro do Dino. Já vamos iniciar a nossa textura aqui. Para a gente ver esse quadrado, rect Dino.setFillColor. Tá, a gente não vai poder ser um sprite, né? Tem que ser um retângulo, na verdade. CF_rectangle shape. Rect Dino.setFillColor. E a gente vai colocar uma cor bem destacada só pra gente ver. SetFillColor _red, por exemplo. Já vamos aproveitar, a gente vai utilizar, mas não agora, um std::vector, que a gente vai adicionar cada objeto também, porque a colisão vai ser de um retângulo com retângulo, não vai ser colisão de imagens. E vamos chamar de rect os retângulos dos objetos. Vamos colocar ela vazia, depois a gente vai ter que adicionar dinamicamente igual a gente fez com os sprites. E lógico, a gente vai ter que criar o nosso bool game over aqui. E já inicializa como false, mas vamos colocar aqui false mesmo para deixar na cara. Rectangle shape rect Dino. Ah, tá. Textura aqui não funciona. sf::vector to f. A gente poderia colocar o mesmo tamanho do Dino, mas vai ser a mesma coisa da gente colidir imagens, né? Então o Dino ele tem 90 praticamente, 45, 80, 40. Vamos colocar 40.f. Vírgula, e a altura dele também a gente vai ter que diminuir, né? 90, vamos colocar uns 70, menos, não metade, porque nem tudo a gente vai colidir lá.
Esse Rect Dino aqui, basta a gente desenhar ele atrás do nosso Dino. Window.draw o nosso Rect Dino. Se a gente compilar aqui, ó, perceba que, ó, definir a posição para ele. Você viu que ele ficou lá em cima, né? Ó, tem duas posições. Tem ele agachado e tem ele em pé. Rect Dino. Set size, primeiramente porque o tamanho agachado é diferente de em pé, né? Vamos colocar aqui em 100. Ó, ele recebe um vector sf dos pontos vector to f. Estou acostumado sempre a utilizar direto. Vamos colocar 100.f e também a metade 40.f. Já vamos definir também, para a gente não esquecer, ó, o set size quando ele estiver em pé. A gente não quer colocar todo o Dino também, vamos só colocar 40 aqui. Largura não muito grande, né? Você viu que a metade é de mais ou menos. E aqui a gente vai colocar o nosso 70.f. 100, 40, 40 e 70. Acho que esses números aí estão legal. E a posição, né? Você viu que ele ficou lá em cima. Então o nosso Rect Dino .set position. Agora ele vai acompanhar o Dino. Dino.get position do nosso X. Primeiramente, ponto X. Se a gente deixar ele na mesma posição, ele vai ficar um pouco atrás. Ele vai ficar aqui, ó. O quadrado já é menor, ele vai ficar aqui. Então, vamos incrementar aqui mais uns 20.f. E a nossa posição, a gente já viu que está armazenando na gravidade, que ele vai pular, né? E como a altura também é menor, mais uns 40.f. Para a nossa gravidade aí, tá de bom tamanho. Vou copiar isso aqui e colocar aqui em cima também, que a gente não colocou. Bom, esse aqui é bom a gente colocar um 10. Por exemplo, 40, posição 40. 70, 10 vai para 90, ele tem 94. Vai ficar perfeitamente, vai ter um espaçozinho, mas é só para a gente fazer a colisão. Vai ficar tudo certo. Vamos ver aqui, recompilar e rodar. Perfeito, ó, acompanhando certinho. Se a gente agachar, ó, pega a posição perfeita, a nossa matemática funcionou corretamente. Só que agora a gente também vai ter que adicionar um Rect. A gente já criou nossos Rect OBJs aqui em cima. A gente vai ter que adicionar agora os Rectangle Shape, não aqui em cima, mas dinamicamente quando a gente cria os sprites aqui, ó. Como aqui ele já criou o sprite, a gente só vai pegar todas as dimensões do sprite, a gente pode fazer depois de tudo, porque tem uma condição aqui, ó, do nosso sprite. Então a gente vai criar aqui embaixo um SF dos pontos Rectangle Shape. Vamos chamar de Rect underline objeto somente, no singular, e ele vai ter um SF dos pontos vector to f, e esse vector to f aqui, que vamos até colocar um ponto e vírgula aqui e chamar aqui para baixo para a gente ver legal a largura do sprite que a gente adicionou aos nossos sprites. Então ponto get text rect, a largura dele a gente pega com width. O nosso height a gente pode até copiar isso aqui, ó, y p, e a gente vai pegar o nosso height aqui. Então, aqui não tem vírgula. Agora a gente tem que definir a posição para esse retângulo. Nosso Rect obj.set position. E aí a gente pode pegar a mesma posição do nosso sprite. Aqui a gente não precisa utilizar o text rect. Basta pegar o get position mesmo. Já vem ambos, tanto x quanto y. A gente não precisa fazer get position x, get position y. Daí a gente vai adicionar do mesmo jeito que a gente fez o sprite pushback. A gente vai fazer o nosso Rect objs no plural, ponto pushback, o nosso Rect obj no singular. E agora a gente precisa movimentar. Como a gente já sabe que só vai ter a mesma quantidade, está sendo adicionado os dois juntos aqui, ó, praticamente. Quando a gente movimenta, vamos procurar aqui o move, que a gente só usou uma vez, ó, a gente pode fazer a mesma coisa, YP, ao invés de sprite z, a gente coloca o nosso Rect objs e para limpar do mesmo jeito, YP, Rect underline objs, Rect objs. E finalmente para a gente desenhar, quando a gente desenha aqui os nossos sprites, basta a gente também fazer a mesma coisa, ó, copiar aqui, e ao invés de desenhar os nossos sprites, Rect objs. Para a gente ver se está funcionando, onde a gente adiciona aqui, ó, um Rect obj.set fill color sf dos pontos color, só para a gente ver mesmo. Então, vamos colocar azul para ver se realmente está acompanhando, está tudo normal. Vamos compilar aqui para ver rodar, para ver se está tudo certo. Perfeito, ó, perfeito. Só que é bom a gente colocar, deletar, colocar aqui em cima, que a gente vê se ele está cobrindo legal a largura da imagem, né? Eles, você vê que eles são bem pequenos, ó, tá vendo? Eles, ó, o que eu disse para você, aqui já teria colisão, ali não teria porque vai colidir o vermelho com o azul na verdade. Então a gente vai conseguir ver a colisão normalmente, se teve ou não, entre o Rect do Dino com o Rect de objeto. E a gente vê a colisão, como a gente já sabe, if, primeiramente o nosso Rect Dino, ponto, get global bounds. Se ele intersectar o nosso Rect objs e ponto get global bounds, se ele intersectou todo mundo aí, o que a gente vai fazer? Game over igual a true.
A gente adicionou ali a string, né? Vamos adicionar aqui, ao invés da string, logo aí o string, que aí a gente vê. Vamos ver aqui no nosso global bound. Se game over for true, vamos ver aqui se out game over. Vamos ver se aparecer no terminal game over é porque realmente quando colide aparece. Vou mover para cá, vou pular, ó. Não teve nada. Vou colidir aqui, ó. Apareceu várias vezes, você viu? Apareceu, tá vendo? Ó, tá colidindo em pé, apareceu. Então tá tudo certo aqui, funcionando normalmente. Mais um aqui, Ctrl L, só pra gente ver agora do pássaro, né? Porque se a gente fez errado, o pássaro pode ter colisão. Vem um pássaro aí, dinamicamente, só pra gente ver. Só porque a gente quer que venha, não aparece um pássaro, você viu? Apareceu, ó, não teve colisão, tá vendo? Tudo certinho, tudo funcionando tranquilamente. Se game over for true, a gente tem que pegar, isso aqui a gente já pode deletar. A gente vai ter que pegar todo o movimento e colocar dentro de um game over, né? Então o que a gente vai fazer? Logo aqui em cima, depois o nosso loop while termina aqui. Então aqui a gente faz um if. Se não for game over, a gente vai entrar nesse bloco aqui e vai colocar todo mundo, o nosso interact, até o clear lá embaixo. Deletar, e aqui dentro do game over, a gente coloca todo mundo. Vamos só selecionar aqui para a gente reidentar, né? Vamos só limpar aqui que ficou feio. Então agora isso só vai acontecer se for false, senão ele vai travar a tela. Rodar aqui, ó, colidir, travou a tela. O count vai continuar, mas a gente vai ter que fazer uma condição para o count também. Se game over está funcionando, então a gente não precisa mais desses fill color. Esse fill color aqui a gente não precisa mais, que já está colidindo, já vamos deixar ele normal mesmo. Para deixar normal, a gente pode utilizar um SF2.color, um RGB 255, que é branco, 255 também, para o green, 255, e aqui a gente coloca também 255. Não, se a gente colocar aqui vai ficar branco, né? Porque a transparência tem que ser 0. Vamos ver de novo aqui, dá um N aqui, a gente encontra o outro. Mesma coisa a gente faz aqui. P, não precisa mais desse blue, mas eu vou deixar aí para vocês verem, né? E aqui a gente utiliza um RGB. Color 255,255,255,0. Vamos ver se sumiu e ficou transparente, né? Porque às vezes ele fica branco. Ó, ficou transparente. Perfeitamente. Se a gente colidir aqui, colidiu. Só que quando o game over acontecer, a gente precisa reiniciar o jogo, precisa zerar alguns movimentos, precisa algumas coisas. E isso a gente vai fazer aqui antes de display junto com o nosso count aqui. Se for game over, se game over for true, a gente entra aqui. Se não, a gente vai rodar o nosso count. Deletar ele e colocar aqui. E aí ele não vai aparecer durante o game over. Se ele for true, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem a textura do dano do Dino. Dino game over, esse aqui, ó. Dino.setTextIrect sf2.interact e vamos pegar o nosso game over do Dino y e colar aqui. Aí ele vai ficar com aquela cara com o olho mais arregalado, né? Vamos ver aqui. Se a gente colidir, olha o olho dele como ficou, porque a gente pegou o TextIrect correspondente. Outra coisa que a gente tem que fazer é o high. Por exemplo, se count for maior do que o número do high, que é o número máximo, o nosso num high vai ser igual ao nosso count. Automaticamente, se a gente compilar aqui e rodar, tá como 0. Se eu colidir, ó, já virou 107. E agora, mais coisas aqui que a gente tem que fazer. A gente vai ter que zerar aqui também, mas só se a gente reiniciar o jogo. Se a gente reiniciar, a gente pode usar aqui um SF2.keyboard, escape press aqui que funciona já. SF2.keyboard, ó. Eu vou colocar Enter, mas do jogo é espaço. Vou colocar Enter aqui porque se a gente pressionar espaço duas vezes quando ele colidir, ele vai reiniciar, a gente nem vai ver. Então, count vai ter que ser já zerado. Os rect, objetos, a gente vai ter que limpar. Os sprites também, clear também nossos sprites. A gravidade vai ter que ser a inicial, né? Vamos colocar 15 e 20. Vamos copiar aqui, gravity. Vamos copiar dela aqui, ó, que é a gravidade inicial, né? Tudo dinamicamente para ficar legal. Velocidade vai ter que voltar para o nosso 0.f e depois que a gente zerou tudo, o nosso game over vai ter que ser igual a false. Aí ele reinicia automaticamente. Ctrl L aqui, recompilar. Perfeito. Se eu vim aqui, pular, tudo certinho. Se eu colidir aqui, ó, tudo certinho apareceu. Enter, zerou tudo e voltou ao início, funcionando normalmente. Zerou. Vamos passar do 258 para ver se a nossa lógica do high já é 358. Então, tudo funcionando perfeitamente aí com o nosso game over. Mas a gente não está desenhando o nosso game over
na tela, né? E o ícone de restart. A gente vai ter que criar mais alguns sprites aqui para desenhar eles. SF_sprite, vamos chamar de sprite underline game over. Vai receber a nossa textura também. Texture. Sprite game over. .setTextRect, sf_interact, e a gente vai pegar o nosso interact aqui da letra game over e vai colar aqui. Vamos posicionar ele no meio da tela. A gente já viu como é que a gente faz isso, né? Durante o curso. Set position. Então aqui a gente vai pegar a tela, ponto get size x, dividir por 2, menos sprite game over, ponto get text rect, ponto widget, também dividir por 2. Centralizado aí no x. Yp, vamos mudar aqui, o x é um y, esse aqui vai ser o height. E basta a gente, tá, tem um vírgula aqui. Tá, veja o seguinte, ele tá dando esses warnings aí, tá vendo? Se a gente colocar ponto F aqui, por isso que eu gosto de colocar sempre ponto F aqui também, sumiu de cima. Então, vamos colocar no de baixo também, que aí fica perfeito, sumiu o warning. A gente já desenha o nosso game over. Se a gente escolher qualquer lugar aqui, window.draw, o nosso sprite game over. Vamos ver se ele vai para o meio, tá tudo certinho aí, né? Compilar aqui e rodar. Ó, já apareceu lá. Só que a gente vai desenhar somente se game over for true. P. Mas ficou no meio certinho, você viu, né? Vamos dar um game over true aqui, ó. Game over, tá. No meio certinho, perfeito. Do mesmo jeito, a gente também tem um ícone de restart aqui, ó. Ícone restart. Fazer de novo, né? Um sf_sprite, icon, underline restart. Passar o nosso texture aqui. Pegar o nosso icon restart.setTextRect, sf_interact. Colocar o nosso ícone de restart y aqui, P. A posição dele, a gente vai fazer a mesma coisa, y, e colocar aqui embaixo, ó, P. Só que aqui vai ser o nosso icon restart, né? De acordo com o nosso icon restart. Só que veja o seguinte, ele vai ficar em cima do game over. Para a gente abaixar, a gente vai ter que pegar o y e somar, por exemplo, 70.f. Ele vai ficar abaixo do game over. Underline game over. Só para a gente pesquisar aqui. YP. E aqui a gente cola o nosso icon restart. Vamos recompilar aqui para ver se vai funcionar. Feito, se a gente bater aqui, ó, game over certinho. Enter, sumiu todo mundo. Vamos recomeçar. Baixa aqui, pular, bater aqui. Game over. Perfeito, funcionando aqui o nosso ícone de restart, tudo certinho. Agora tem uma animação aqui no jogo. É que esse jogo aqui, o counting dele está mais lento, ó, mais lentinho. Mas o nosso count está bem acelerado, né? Mas existe um efeito de dia e noite, ou seja, você passa de uma certa quantidade de pontos, você vai lá e altera do dia para a noite, mas isso você tem que verificar se já houve uma mudança uma vez e se esse dia está true ou false, né? Então a gente vai precisar de dois bools logo depois aqui. Vamos criar um bool day, vai ser igual a true, começa como um dia. Mas também um bool change day, se já mudou pelo menos uma vez. Não mudou ainda, começou já como um dia mesmo. Então criamos dois bools aí. A cor aqui ele aceita, a gente está fazendo um Windows Clear White, só que ela aceita também um RGB. Então a gente pode colocar a cor como RGB. Então a gente pode criar um int color igual a 255, que é o white. E a gente pega aqui o nosso Windows Clear, ó. Ao invés da gente utilizar cores definidas, a gente utiliza RGB, color, color. A gente vai ter que verificar em cima aqui do nosso Windows Clear se houve mudança, se o dia não mudou. Se não mudou, a gente vai ter que fazer uma regressão. E se tiver o valor mínimo, a gente vai aumentando para quando a gente quiser voltar aí para o dia. Então, primeiramente, a gente tem que verificar se o count, módulo, é bom você colocar 1000, mas aqui eu vou colocar 500. A cada 500 pontos, ele vai fazer a alteração. Se for igual a 0... E para não começar já mudando, é bom você colocar esse count for maior do que 1, que aí ele já não começa mudando. Você pega o nosso change day, que a gente criou lá, e já atribui como true. Só que como é um toggle, dia vai para noite, noite vai para o dia, a gente vai ter que fazer o nosso change day primeiro. A gente vai verificar agora o nosso day. Se tiver de dia, eu vou querer que a cor agora regrida. Vou colocar um menos igual a 3, por exemplo. E aí eu tenho que dar um limite para essa diminuição. Você pode colocar, ó, se for menor ou igual a 0. Só que 0 é um dark, é um preto total, né? Você vê no meu monitor, no meu editor aqui, ó, é preto, mas é um cinza escuro, na verdade, fica mais legal, né? Eu vou colocar 30. Color já vai ser igual a 30.
O nosso day vai ter que ser falso, porque já é de noite, né? E o nosso change day vai ser igual a false. Já fizemos a alteração. Já chegou os 500 pontos, já fizemos a alteração. Se não, eu posso pegar a mesma condição ali, ó. Else. Pega tudo isso aqui, y, e colar aqui embaixo, p. Só que agora eu tenho que aumentar do 30 mais 3. Se for maior ou igual, qual o máximo que a gente quer? 255, que é a cor que tem lá. Então a cor vai ser 255. O dia vai ser, agora vai ser dia, né? Então vai ser true. E o change day vai ter que voltar a ser false, porque aqui ele já virou true. Como está dentro do loop, a cada frame que passar, o clear vai atualizando o fundo. Ctrl L aqui, tem que fazer no máximo mais do que 500, né? Passamos aqui também. 300, já tem 300, 400, ó, largou pro dia, voltou, legal. Agora vamos ver se volta pro dia. Foi pra noite. Vamos ver agora se a gente vai pro dia. Passamos aqui, ó, foi pro dia normalmente depois 1000. Beleza, tudo certinho aí, funcionando normalmente o nosso joguinho, a nossa mudança. Agora a gente já tá chegando ao final, a gente precisa adicionar, ó, nuvens, tem um solzinho que tem lá também, naquela versão lá, né? Tem estrelas também, então a gente já tem tudo aqui, ó. SF_sprite, vamos criar um sol, né? Que vai pegar a textura. P pra gente colocar a nossa lua. Lua não, lua vai ser o sol também. Nuvem, estrela. Só que são duas estrelas, né? Então, vou colocar star 1, star 2. Aqui vai ser a nossa nuvem, vou chamar de cloud. A nuvem, por sua vez, a gente vai adicionar várias. Vamos colocar aqui embaixo, né? A ordem que a gente colocou as coisas fica melhor da gente entender quais passos que a gente deu. Então, a gente vai ter que criar um std_vector, sf_sprite, né? E vamos chamar de clouds. Iniciar com vazio aqui. Vamos adicionar umas 5 nuvens. Vamos fazer um for aqui. Clouds for menor do que 6. A gente vai pegar o nosso clouds.pushback uma nossa cloud. Agora faltam as nossas texturas, né? O nosso sun.setTextRect, sf_interact. Tem bem aqui, basta a gente pegar o nosso, colocar aqui. A posição do sol, a gente vai colocar ele no centro também. Vamos pegar esse aqui, ó. P. Aqui a gente vai apagar e vamos colocar o nosso sun. A gente quer que fique mais ou menos em cima do game over. Então vamos subir, menos, e vamos colocar em 150. Não pode ficar muito visível, não, senão atrapalha um pouco a visão do Dino. Então set color para ele, sf_color, RGB 255, 255,255,100. Ele vai ter uma opacidade legal. Definimos aqui para o nosso sol. Para a nossa cloud, a gente precisa adicionar ela antes da gente fazer o pushback. Vamos copiar esse aqui, ó, P, e vamos adicionar aqui em cima. .setTextRect, sf_interact, e aqui a gente pega da nossa nuvem P. Vamos também definir cor para a nuvem, né? SF, copiar daqui e colar aqui. Ele vai adicionando sempre o mesmo tipo de nuvem. A nuvem a gente pode exibir um pouquinho mais. E cada nuvem a gente vai posicionar diferente, né? Vai ter que ser aqui. Clouds 0.setPosition 100.f no x, 100.f no y. São 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. A 1 a gente vai colocar números aleatórios aí. 300, 300 ou 200, 200. E aqui tem que ser 5. Agora faltou a estrela. Star 1, setTextRect. A Star 2 vai ser igual a Star 1. As mesmas propriedades, só vão ficar em posições diferentes. Então a Star 1 a gente vai posicionar 7. Criamos para todo mundo aí. Agora a gente precisa desenhar window.draw. O sol. A nuvem a gente tem que fazer o seguinte. For i igual ao nosso clouds.size. Aí a gente desenha assim um window.draw clouds i. E finalmente a gente vai desenhar aqui star 1 e também star 2. G++ aqui, ó, já tá todo mundo lá. Só que a nuvem, ela fica andando da direita para a esquerda. Então, aqui logo depois aqui do clear, não, tem que ser dentro do game over, né? Então, Ctrl menos aqui, ó. Game over termina aqui, ó, // game over, que a gente fica sabendo, Ctrl 0 aqui, que a gente vem fora desse for aqui, ó, cria um for aqui também, clouds.size, clouds i .setPosition, vai pegar onde ela tá, clouds i.getPosition
.x, CloudZ também, .getPosition.y, ela tem que movimentar da direita para a esquerda, subtrair com menos 0.2, a gente vai movendo da direita para a esquerda, só que a gente vai ter que limpar, né? Senão ela vai mover até para onde? If CloudZ.getPosition.x menos CloudZ.getTextRect.widget. Se isso aqui for menor, né? Se for menor do que isso aqui tem que ser negativo, a gente vai pegar a nossa CloudZ e vai reposicionar ela .setPosition depois da janela 1280, CloudZ e manter a nossa posição dela do Y, CloudZ.getPosition do Y. Já movimentamos aí também as nuvens e já tá sol. Só que quando tá noite, não tem sol, né? Parece a lua. A gente tem uma lua. Então a gente pode fazer uma verificação de acordo com o nosso color. If color for menor do que 200, por exemplo, qualquer valor aí que não seja 30, né? A gente vai pegar o nosso sun.setTextRect, SF dos pontos intRect, a textura da lua. P. Senão, ele vai voltar a exibir o sol em vez de exibir a lua, né? E aí a gente vai apagar esse intRect daqui, se bem que é o mesmo, só muda aqui, ó. Aí ele vira o sol e depois ele vira a lua quando tiver a noite. Vamos ver se funcionou? Vamos fazer os nossos... Vamos fazer os nossos 500 pontos. Eu levantei ali, você viu? Tocou no... Ó. A lua, você viu que estava só, agora apareceu a lua. Vamos voltar para os nossos 1000 agora. Para ver se volta para o nosso... Ó, apareceu o sol lá agora, tá vendo? As nuvens movimentando, as estrelas lá também. Tudo funcionando normal. Só tem uma coisa pra gente finalizar o nosso jogo. Se vai ficar sempre nessa velocidade, vai ser facinho demais. A gente vai ter que aumentar a velocidade assim que o cara for ganhando pontos. Para isso a gente tem que ter uma variável aqui. Vamos chamar de float speed igual a 0.2. Já vamos dar um valorzinho para ele aí. E quem vai se movimentar de acordo com o nosso speed, primeiramente vai ser o nosso ground frame. Só que a gente tem que colocar o frame menos o speed. Do mesmo jeito a gente vai somar o frame, só que antes a gente vai ter que regredir aqui, ó, speed. Os sprites, que também são os rects, vão ter que ficar mais acelerados, né? E um pouquinho mais rápido, menos speed também aqui. E ele, como acompanha os nossos sprites, também vai ter que ter um menos speed aqui também. Só basta a gente incrementar o speed, né? If count módulo 250, cada 250 pontos o cara vai aumentar o speed mais igual a, colocar bem difícil, 1.f. Poderia colocar um 0.7, vamos colocar aqui 0.7. Não vai ficar tão difícil assim. Só com isso aqui, se a gente vier aqui agora, passou cada 250 pontos, vai aumentando a velocidade. Tem que aumentar, aumentou. Você sentiu que aumentou. Vamos continuar nos 500 e ele vai aumentar de novo. Ficou de noite, já veio, ficou mais rápido, tá vendo? Quando ele voltar, já aumentou. Pô, também eu tô jogando mal pra caramba, hein? Aqui. Vou fazer um teste melhor, né? Porque senão a gente nunca vai ver. Vamos recompilar com 50. Cada 50 ele vai aumentando. E eu vou fazer o seguinte. Não vou aumentando 0.7 não. Vou colocar 1.f mesmo. Que aí a gente vê realmente se as nossas funcionalidades estão realmente, né? Pulando aqui. Aqui também. Ó, a cada 50 pontos. Já tá bem rapidão, tá vendo? Até perdi. Vixe. Vixe. Ah, ó. Outra coisa. Você vê que eu perco e o speed continua rápido. Quando tiver game over, zerar não, que ele começa com 2, né? Speed vai ter que ser igual a 0.2f. Então é bom a gente zerar lá também quando tiver game over, né? Pulando, aumentou a cada 50, agachei, pulei, bem rápido por sinal. Virou noite, agachei, pulei, agachei, pulei. Dia de novo, game over. Perfeitamente, tudo funcionando tranquilamente. Terminamos o nosso jogo. Sobre os sprites, só pra gente terminar aqui, a gente tem um artigo, um vídeo também no canal Terminal Root, que é sobre você fazer engenharia reversa. Serve para você esconder seus assets. Só que existe uma funcionalidade também que eu vi através de testes, de que você melhora o desempenho, utiliza menos memória quando você utiliza o IMX no seu SFML. Lá tem como você instalar, no vídeo tem tudo. A gente vai abrir o nosso Chrome Dino aqui no Sprite, clica aqui, Ctrl A, vai vir aqui em Edit,
Copy as C++ array. Copiei. Aí eu tenho aqui um Sublime Text que ele é legal, bem veloz para você colar. Ctrl V, colamos tudo. Ctrl S, vamos lá salvar no nosso Chrome Dino aqui dentro, como spritesheet.hpp. Save aqui. Vamos voltar lá no nosso código. Aqui a gente vai incluir GG, include aspas duplas, spritesheet.hpp. Ele vai precisar do nosso include array. Vou abrir aqui, head, o nosso sprite hpp. O nome do array é data. Ao invés da gente utilizar, que a gente já pode fechar, não vai mais utilizar, né? Ao invés de utilizar no load from feed, a gente vai aqui, ó, comentar, e o nosso texture, .load from memory. O nosso data, que é o nosso array, .data, vírgula. A gente agora precisa de um size, data.size. Já está pronto. Se a gente recompilar aqui, a gente já tem ele funcionando e melhor ainda. Vamos só ajustar algumas coisas aqui. Por exemplo, o IOString a gente não está utilizando. Count, vamos colocar 250, né? Senão fica um jogo bem estranho mesmo. E também aqui vamos colocar 1000. Para a gente tirar a prova dos novos, vamos dar um cpp check. Nosso main.cpp. Tudo certo. Se a gente compilar com todas as falhas possíveis aí, né? De memória e tudo mais, para ver se tem algum erro, principalmente o nosso fsanitism address. Enter. Se compilar e rodar é porque está tudo ok, funcionando, prontíssimo o nosso jogo. Você pode fazer muitas coisas aqui ainda. Você pode aumentar a dificuldade do jogo. Por exemplo, se você vier aqui, ó, no nosso range, se você pegar isso aqui e subtrair o speed, mas tem que transformar para int, né? Speed. Se você recompilar aqui e rodar, veja que vai vir vários cactos. A dificuldade vai estar bem mais louca, ó. Vamos ver aqui, ó. Ainda está normal, né? Mas uma hora vai vir... Se diminui o espaço bem menor do que 50, ó. Espaçozinhos, ó. Sacanagem total. Fica nível hard mesmo total. Você pode fazer esse nível hard aí pra galera. Hard mode. E aqui a gente tira o speed porque não vamos deixar normal mesmo. Somente a distância aqui no nível normal. Mas você pode adicionar um nível hard. Você pode adicionar efeitos de áudio que tem no jogo original, né? Quando ele pula tem um som, quando ele perde também tem um som. Ó, já perdemos a nem sempre vamos pular, né? Você pode adicionar zoom ao iniciar, você viu que tem aquela animação lá, aquilo é feito com SF View do SFML, aí você pode fazer um loop igual a gente fez nas cores, para ele aumentando aos poucos e abrir ali com um rectangle shape, por exemplo. Você pode adicionar, ó, outra coisa que a gente precisa fazer, quando há game over, precisa colocar change day de novo para false e o nosso day para true de novo. Color igual a 255. Prontíssimo o jogo, fica à vontade, mas o que eu ia falar para vocês é que se você passar o recorde, quando você passa o recorde, por exemplo aqui, ó, o recorde 206. Se eu passar o recorde aqui agora, ó, passei. O recorde agora é 388, mas se eu fechar e abrir de novo o meu jogo, ele zera. Se para isso não acontecer, você pode salvar na web, utilizar o cur, né? A gente tem uma postagem sobre o cur. Se tiver um endereço para salvar todos os jogos, né? Pegar o host do cara lá no computador, ou você pode utilizar o próprio módulo network do SFML. Ficou noite, legalzinho, mudou para noite lá, saiu o sol, entrou a lua, né? As nuvens estão movimentando, conseguimos passar junto com o speed aí que tá bacana. Nos agachamos aqui numa colisão, tudo funcionando perfeito. Vamos chegar agora a 2.000 pontos e voltar para o dia. Perfeito, voltamos para o dia, tudo funcionando. Essa é a atualização do curso aí. Vou deixar os arquivos para você fazer download e até uma próxima atualização. Valeu, um forte abraço e até mais. Então é isso, pessoal. Para o conteúdo completo, acesse o endereço terminalroot.com.br/sfml. Se gostou do vídeo, já vá logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.